Beleza, deixa eu só marcar aqui a data. Aí, agora fica marcado quem é quem, né? O dia e tal. Tudo bem, né? Bom, então, de novo, algum de vocês tentou fazer algum exercício contextualizado desses capítulos que a gente já terminou, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, e tem alguma dúvida para perguntar para mim? Lembrando que vai cair na prova. Sim, não, talvez, quem sabe. E aí? Ô, senhor, os últimos capítulos ficou de boa pra mim, eu acho. Tipo, Então, mas sim, beleza. Mas vocês tentaram fazer os exercícios contextualizados? Porque às não, vezes. o último capítulo eu não fiz, senhor. Então, quando você vai. Fazer alguns, só que eu não lembro onde é que eu coloquei. Tipo, eu lembro exato qual que eu fiz. Fiz um caderno à parte. E cadê? E você teve alguma dúvida? O importante é se você teve alguma Não, dúvida para me perguntar, para eu poder explicar. Tenta achar, Natália, se você teve alguma dúvida em algum, porque aí eu explico, tal, né? Aí sim. você, tá? Vê se você acha. Turma, então de novo, ó, você entendeu bem os capítulos que eu expliquei? Ótimo, muito bom. Beleza. Só que a hora que você pega o exercício contextualizado para tentar fazer, aí aparece dificuldade. É normal aparecer dificuldade. E aí, se você deixar para ver isso na hora da prova, e aí embaça. Aí quero ver. Entenderam? Por isso que eu venho falando várias vezes para vocês. Procura fazer o contextualizado, marca as dúvidas e pergunta para mim. Vai cair na prova. Ok? Vamos lá, hein? Depois não adianta reclamar. Aí na hora da prova fica me pedindo, me dá mais 10 minutos, me dá mais meia hora, não sei o que lá, não sei o que lá. É porque fica tentando fazer o negócio na hora. Aí já era, é tarde, certo, pessoal? Então, olha lá como é que vai ser a parada aí, tá? Então tá bom. Natália, se depois você achar, você me fala, certo? Então agora a gente vai pegar, né, já que ninguém tem dúvida, só tem dúvida quem faz exercício, quem não faz exercício não tem dúvida. Então nós vamos para o capítulo 5. O capítulo 5 vai falar sobre conjuntos. Conjuntos é o que a gente começa a estudar para depois cair no principal, que é funções, tá? Então, o principal é funções. Nós vamos recordar todas as funções que a gente aprendeu desde o primeiro colegial, certo? Então, por favor, peguem a apostila de vocês na página 658. Ok? Todos estão com a apostila aí? Oi? Tem alguém vivo aí? É que vocês ficam com a tela fechada, eu não sei se está vivo, se não está, se está prestando atenção, se não está, o que está fazendo, se está de ponta cabeça, se está dormindo, se está no banheiro fazendo alguma coisa. É uma beleza. É ruim para vocês, mas é ruim para a gente também, tá? Muito bem, vamos lá. Então, lá na página 658, né? A gente tem aqui o... Aí, Maria Fernanda, agora eu senti firmeza, hein, da Maria Fernanda. Tem conjuntos, né? Tem conjuntos de várias coisas, de números, conjuntos numéricos, de letras, de qualquer coisa, né? E a gente representa, o primeiro item que tem lá é a representação. Como é que a gente representa, né? Então, o que a gente mais usa aqui é, primeiro, entre chaves, que é quando a gente pega e coloca os elementos do conjunto
entre duas chaves. Então, você abre chaves e coloca os elementos. Vamos colocar aqui. Assim, que seriam... Aqui eu estou inventando esse conjunto aqui, que seriam os possíveis resultados do lançamento de um dado, tá? Aí, a gente sempre no conjunto dá um nome para ele. O nome é uma letra do nosso alfabeto maiúscula, certo? A, B, C, D, etc e tal. Uma outra forma de representar conjunto é através do nosso amiguinho diagrama de Venn. Diagrama Venn é o nome de um cabra que desenvolveu, você faz essa forma de representar conjuntos. Você faz um contorno, coloca aqui do lado, em qualquer posição, o nome do conjunto, e aqui dentro você coloca os elementos. Certo? O entre chaves também pode ser feito dessa forma, você escrever todos os elementos, ou colocar aqui uma característica desses elementos. Então, sei lá, vou pôr aqui, ó, possíveis resultados obtidos no lançamento de um dado. Então, coloquei uma característica que também representa certinho aqui quem são os elementos aqui, tá? Alguma dúvida, pessoal? Até agora não, senhor. Não, né? Vamos lá para frente. Olha, eu virei aqui. É que Não sei tira se alguém, print. não sei se alguém vai anotar. Você vai dar um print, Jota? Se quiser, eu Faz, dou, mando no grupo. faz favor, então. A hora que terminar, você dá um alô, tá, Jota? Pronto, senhor. Valeu. Aí, pessoal, nesse mesmo item que a gente está vendo aí, na representação, ele está mostrando que os conjuntos, como eu fiz aqui, podem ser um conjunto finito, né, que é uma quantidade que dá para contar de elementos, que no caso aqui tem 6 elementos, né, e também pode ser um conjunto infinito. Então, principalmente quando o conjunto for infinito, às vezes a gente, para representar, usa uma característica, né? Que nem tem no finalzinho da apostila aí, do lado esquerdo, na página 658, está lá o conjunto A, está escrito assim, ó, X, tal que X é vogal. Então, ao invés de escrever as vogais, né, A, E, I, O, U, ele colocou essa característica, ó. Então, o conjunto A é formado por todos os elementos que ele representou por X, pode ser qualquer letra, tal que X é uma vogal. Então, traduzindo, ficaria assim, né? Então, tá vendo? É uma característica. E esse é um conjunto finito, né? Poderia ser assim também, né? Ó. Um conjunto B, que nem ele colocou aí na apostila. X pertencente a Z. Z a gente sabe que é aquele conjunto dos números inteiros que tem o zero, os positivos e os negativos, tá? Tal que X é par. Né? Então, esse aqui já é um conjunto infinito, tá? É infinito os números pares aí. Tudo bem? O item 3 da apostila fala sobre está contido e não está contido, e pertence ou não pertence, né? Então, pertence ou não pertence. Então, nesse caso, o pertence, o símbolo é esse E aqui assim, né? E o não pertence é o cortado, tá? A gente utiliza o símbolo de pertence ou não pertence quando a gente quer fazer assim, dizer que se um elemento
está ou não dentro do conjunto. Então, por exemplo, vamos pegar o conjunto A aqui formado pelas vogais, tá? Então, tá aqui o conjunto A, né? Então, se a gente quer dizer que a letra E está dentro do conjunto, a gente tem que escrever assim, ó. Letra E pertence ao conjunto A. Se a gente quer dizer, por exemplo, que a letra M não está dentro desse conjunto, escreve M não pertence ao conjunto A. Certo? Então, pertence, não pertence, é para dizer se um elemento está ou não dentro do conjunto. Mas tem também o está contido e não está contido, né? Ô Jota, infelizmente eu já usei a folha inteira aqui. Se você puder dar o print, dar um alô hora que terminar para eu trocar, para eu poder explicar a história do está contido e não está contido. Pronto, senhor. Beleza, Jota. Natália, qualquer coisa você dá um sinalzinho aí que não entendeu. Isabela, Zorzi, Maria Fernanda, tá? Jota. Dá um sinal aí que não entendeu para eu explicar de novo, tá? Ou explicar de uma outra forma. Então, do mesmo jeito agora aqui, vamos supor que a gente pega aqui o está contido e não está contido, né? Está contido ou não está contido. Então, o está contido a gente representa por uma letra, como se fosse uma letra C assim, com as pernas um pouquinho mais compridas, tá? E o não está contido é só cortar. A gente usa esse símbolo ou essa nomenclatura quando a gente quer dizer se um conjunto está dentro do outro ou não. Então, ó, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Antes era um elemento está ou não dentro do conjunto. Agora a gente vai dizer se um conjunto está ou não dentro de outro conjunto, tá? Então, vamos pegar, por exemplo, de novo, o conjunto A, E, I, O, U, conjunto das vogais. Então, vamos supor que a gente inventar um conjunto C aqui, formado por E e pelo I. Então, a gente nota que esses dois elementos desse conjunto também são elementos do A, certo? Então, a gente, eu fiz o C, mas eu me arrependi. Eu não quero C, não, porque o C vai confundir com está contido. Então, eu vou mudar, tá? Ao invés de ter conjunto C aqui, calma aí. Meu filho. Acho que o meu negócio aqui tá acabando. Vou pôr uma outra letra aqui, tá? Vou pôr conjunto, sei lá, D, tá? Já, na hora que secar eu vou escrever D. Então, se a gente percebe que que todos os elementos do conjunto D, vou pôr D aqui, estão dentro também do conjunto A, então a gente pode dizer que o conjunto D está contido no conjunto A. Agora, vamos supor que eu tenho um conjunto K aqui, ó, formado por M, A e o E. Aí eu pergunto, todos os elementos do conjunto K estão dentro do conjunto A? Nem todos, né? Tem um aqui que não está. Então, a gente diz que o conjunto K não está contido no conjunto A, tá? Deixa eu ver se já secou aqui para eu colocar a letra D aqui. Aí. Então, está vendo? Tem que prestar bastante atenção nisso. Vamos supor que tem aqui um conjunto Y. E esse conjunto Y é formado apenas por um elemento, sei lá, elemento A. Então, o que eu posso dizer? Que o conjunto Y está contido no conjunto A. Mesmo que seja um elemento só.
a gente não pode escrever o conjunto Y pertence ao conjunto A. E também a gente pode utilizar esse símbolo de está contido e não está contido, mesmo quando não tem o nome do conjunto. Por exemplo, ó, posso escrever assim aqui também, ó, um conjunto formado pela letra O e pela letra U está contido no conjunto A, certo? Também pode fazer esse tipo de escrita, tá? Aí, turma, tem um exemplo na apostila que é bom a gente dar uma olhada, né? Então, eu posso, a hora que eu puder virar a folha, você fala, tá, Jota? Beleza, senhor, tô acabando aqui. Tá. Pronto, senhor. Tá. Então, eu vou pegar aqui, vou reproduzir o exemplo que está na apostila. Se você quiser acompanhar na apostila, está aqui no finalzinho, ó, da página 658, esse aqui, tá? Só para a gente explicar ele aí, mas eu vou reproduzir ele aqui. Então, tem aqui, conjunto A, formado pelos números 1, pelos elementos 1, 2 e 3. E ele também tem um conjunto B, formado por 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Então, ele deu várias, cinco itens aí, né? O primeiro item, ele disse, ó, que o elemento 2 pertence ao conjunto A, tá vendo? Como é elemento, ele usou pertence. A segunda afirmação, ele disse que o elemento 6, ó, o elemento 6 não pertence, né, não está nem dentro do B, nem dentro do A, tá vendo? Não pertence ao conjunto B. Vamos ver a terceira afirmação. Aí ele já pegou um conjunto formado pelo 1 e pelo 2, tá vendo? Então, como ele pegou o conjunto, para eu falar que esse conjunto está ou não está dentro de um desses dois aqui, aí eu não posso mais usar pertence no pertence, eu tenho que usar está contido, tá? Aqui, ó, o conjunto formado pelo 1 e pelo 2 está contido no A. Se ele quisesse, poderia também escrever assim, ó, o conjunto 1 e 2 também está contido no B, certo? Está dentro do B e está dentro do A, tá? Vamos ver a quarta afirmação. Aí ele disse que o conjunto A está dentro do B. E está mesmo, né? Porque todos os elementos do A também são elementos do B. Então, o conjunto A está contido no B. E por final, vou fazer aqui, tá? A quinta afirmação, ele disse que um conjunto formado pelo 4 e pelo 5, ele comparou com o conjunto A. Esse cara não está dentro do A. Então, ele escreve assim, ó, não está contido no A, tá? Então, esse é um exemplo aí, né, de como é que o uso pertence ou não pertence, ou está contido e não está contido. Bom, agora a gente vai lá para a página seguinte, página 659. Então, vou marcar aqui, ó. Página 659, tá? E aí nós vamos falar agora de conjunto vazio e unitário. Conjunto vazio. O conjunto vazio é aquele conjunto que não tem nenhum elemento dentro dele, ou seja, não tem elemento. Então, por exemplo, vamos supor que a gente fala assim, ó, um exemplo. O conjunto A é o conjunto dos x, tal que x é maior do que 6 e x é menor do que 3. Então, me fala aí, pessoal, quais são os números que simultaneamente são, ao mesmo tempo, maior do que 6 e menor do que 3? Alguém consegue?
Não consegue, não tem, certo ou não? Por isso, então, esse conjunto A aqui, né, ó, o conjunto A é um conjunto vazio. Pode escrever assim, ou pode escrever assim. Abre, fecha a chave e não põe nada dentro, tá? O que não pode é pôr esse vazio aqui dentro, certo? Ok? Agora vamos pegar um outro exemplo. Então, esse seria um exemplo de conjunto vazio. Na apostila tem outro exemplo, aí você pode ler lá na apostila e fica com esse daqui que eu fiz e o da apostila também, tá? Vamos ver agora um que tem conjunto unitário, né? Um exemplo de um que tem conjunto unitário. Então, é um conjunto B, X, tal que... X, errei, calma aí que eu vou arrumar. Ai, meu Deus do céu, calma aí. Aqui. Então, x tá o quê? X pertence aos números naturais, tá? E x é maior do que 6, maior ou igual a 6, e x menor do que 7. Então, qual é, ou quais são os elementos dos naturais que satisfazem essa condição? Fala aí. Então, só pode ser o elemento 6, né? Então, o conjunto B é formado por um único elemento que satisfez essa situação, por isso é chamado de conjunto unitário. Não existe um símbolo especial para conjunto unitário, tá? Esse símbolo aqui é usado para conjunto vazio. Esse símbolo, na verdade, representa o diagrama de Venn, né, que a gente viu lá no começo, e faz um corte para dizer que não tem nenhum elemento lá dentro, tá? Então, conjunto unitário. Tem um único elemento dentro dele. Tudo bem? Aí na apostila, como eu falei para vocês, tem mais exemplos de conjunto unitário, lá na página 659, no item 4, tá? Item 4, certo? Jota, eu vou ter que trocar a folha. Se você puder dar o print novamente. Vou dar aqui, senhor, peraí. Tá. Pronto, senhor. Tá joia. Bom, então vamos lá pro item 5, que é o subconjunto, né? Então presta bastante atenção. Vou marcar aqui, ó. Item 5, subconjunto. Então a gente está fazendo isso rápido aqui, porque é uma coisa que vocês já aprenderam e estamos relembrando, mas qualquer dúvida, vocês me falam, tá? Então, subconjuntos, né? Então, vamos supor que você tem aqui um conjunto bem simples, assim, ó. Na apostila ele fez com letra ABC. Para ficar exemplos diferentes, você poder ver o da apostila e ver também o que eu estou explicando, vou fazer com 1, 2, 3, tá? Então, vamos supor que eu tenho esse conjunto A formado com esses 3 elementos aqui. Então, a gente tem vários, dentro do conjunto A, tem vários subconjuntos formados com esses dois. Por exemplo, ó, se eu pegar um conjunto formado por 1 e 2, esse é um conjunto que está dentro do A, né? Então, a gente diz que esse conjunto aqui é um subconjunto, de A. E é claro que a gente já viu que a gente pode escrever assim, né? Ó, está contido em A, tá? Então, tem vários, só com esses 3 elementos aqui, a gente consegue 8 subconjuntos. Aqui eu apresentei um, mas vamos ver quais são todos eles, tá? Então, quais são os subconjuntos do A? Então, você começa assim, né? A gente coloca lá, pode dar qualquer nome, que na verdade
nós vamos formar um conjunto dos subconjuntos, tá? Então, a gente pode ter de um elemento só. Então, esses três aqui, cada um deles está contido no A. Pode ter de 2 em 2, que nem a gente fez esse, ó. Certo? 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3, né? E pode ter um subconjunto que é igual ao próprio conjunto A. Tá aqui. Mas até agora quanto que deu? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu falei que era 8, né? Sabe por quê? Todo conjunto tem dentro dele o vazio. Então, o vazio também é um subconjunto do A. Qualquer conjunto tem o vazio dentro dele. Então, se a gente pegar todo esse pessoal aqui e formar um conjuntão com eles, então isso daqui é chamado conjunto dos subconjuntos de A. E como é que eu sabia que tinha 8 antes de fazer? Porque a quantidade de elementos que tem é fácil de calcular, quer ver? É assim, se o conjunto A tem 3 elementos, a quantidade é 2 elevado a n. N é a quantidade de elementos que tem. Então, seria 2 elevado a 3, por isso que eu sabia que dava 8, tá? Porque tinha 3 elementos, 2 elevado a 3 é 8. Então, vamos supor que a gente tem um outro conjunto aqui, um conjunto B, e esse conjunto B é formado pela letra A, B, C e D. Tem 4 elementos, certo ou não? Ó, 4 elementos, né? Então, se a gente fosse fazer todos os... espera aí, que eu abri com parênteses e fechei com a chave. Ei, beleza. Calma aí. Calma aí. Já eu fecho com parênteses. Então, se a gente quisesse saber assim, ó, quantos elementos teriam o conjunto formado por todos os subconjuntos de B? Né? Então, vamos escrever aqui. Ó. Quantos elementos tem o conjunto formado por todos os subconjuntos de B? Então, a resposta é simples, né? Ó. A fórmula é essa, tá? Ó. É 2 elevado a n. Como aqui tem 4 elementos, então seria 2 elevado a 4. Daria 16. Então, se a gente fosse escrever todos os subconjuntos desse conjunto B, aqui deu 8, tá vendo? Nesse daqui daria 16, tá? A folha tá cabendo aí na página ou tá ruim de ver? Sobe só mais um pouquinho ela, senhor. Aí, ficou certinho. Tá. A hora que der o print, você fala, tá, João? Pronto, senhor. Beleza. Então, vamos para frente. Agora a gente vai relembrar como é que faz algumas operações entre conjuntos, tá? Então, é o item 6 aí da página 659, tá? Página 659, item 6, operações, né? Entre conjuntos. Então, a primeira que tem aí é o 6.1, né? Item 6.1.
item 6, né? O 6.1, ele fala da união. União é representado pelo símbolo assim, ó, U, tá? Então, união é quando a gente vai juntar os elementos, né? Junta os elementos dos conjuntos, tá? É bem simples, né? Então, vamos supor, vou inventar um exemplo aqui, tá? Então, você tem aqui um conjunto A formado por 1, 2, 3 e 4. E tem um conjunto B formado por 3, 4, 5. E aí, vamos supor que alguém vem e fala assim, ó, calcule A união com B. Então, a gente lê dessa forma, né? Ó, A união com B, tá? Eu pego os elementos do A junto com os elementos do B. Então, você faz assim, ó. Pega os elementos do A e agora você põe os elementos do B. Como o 3 e o 4 a gente já escreveu, não precisa repetir, só complementa aqui com o 5. Se a gente fosse fazer o desenho, né, dessa situação, aqui seria o conjunto A, aqui estaria o conjunto B, então o A é 1, 2, 3, 4 e 5, certo? Você vê que o 3 e o 4 eu coloquei aqui de propósito, porque esse 3 e 4 são elementos que pertencem ao A e pertencem ao B simultaneamente, né? Então, quando a gente fala para fazer a união, você pega o conjunto A e junta com todo mundo do conjunto B. Então, forma essa figura, né? Na apostila, a figura está assim, ó. Está aqui o A, o B, né? E está inteirinho riscado, né? Ó, na apostila, está todo mundo riscado, assim, ó. De fora a fora, né? É que juntou todo mundo. Isso seria a união, tá? Aí depois vem a intersecção. Então dá para aproveitar esses dois aqui, esses dois conjuntos, para falar sobre a intersecção. Vamos colocar aqui, ó. Intersecção, que aí é 6.2, né? A intersecção, o símbolo é esse U de ponta cabeça, assim, ó, tá? Então, a intersecção é um conjunto formado pelos elementos que pertencem simultaneamente essa palavra simultaneamente não tem acento, não, né? Simultaneamente aos conjuntos envolvidos. Pode ser dois, pode ser mais, tá? Então, vamos pegar como exemplo aqui, né? Ó. Como que ficaria A intersecção com B? Então, a gente lê dessa forma, A intersecção com B. Então, eu tenho que pegar os elementos que pertencem ao A e que pertencem ao B simultaneamente. Se a gente olhar aqui no desenho, ó, fica fácil de ver que é o 3 e 4, tá vendo? O 3 e o 4 está dentro do A e também está dentro do B. Olhando aqui também dá para ver bem, né? Ó, 3 e 4 e 3 e 4. Então, vai ser formado por esses dois elementos, tá? Então, tá aqui o A, tá aqui o B, né? 1, 2, 3, 4 e 5. Então, a intersecção, ela só está nesse pedacinho aqui, ó. Ok? Essa seria a intersecção entre o A e B, tá? Dá uma luzinha aí, Jota. Hunter. Beleza. Vamos para frente. Aí, lá em cima agora, na página 659, 6.3, né, item. Página 659,
item 6.3 fala da diferença. Diferença é conta de menos mesmo, tá? Normal, ele vai arrancar um do outro, né? Então, por exemplo, você tem aqui, vamos pegar um exemplo aqui agora. Então, vamos considerar o conjunto A formado por 1, 2, 3 e 4. É o mesmo do anterior, tá? Estou só escrevendo de novo porque o B é o 3, 4 e 5. E aí vamos supor que alguém pede para a gente calcular A menos B. Então, é assim que a gente entende, né? Ó, eu tenho que pegar os elementos do A e retirar os elementos do B. Aqui não é 13, não, é B. B. Então, nota que vou fazer um desenho que fica mais fácil de enxergar. Ó, A, B, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, imagina, eu vou vir aqui, né, e vou retirar o conjunto B, ó. Retira, arranca fora. O que sobra? Só sobra o 1 e o 2, tá vendo? Então, aqui vai ser o resultado dessa diferença do A menos B. Então, você retirou o A, quando eu retirou o B, né, ó, retira o B, tá vendo? Menos B. Quando você retira o B, você leva embora o 3, o 4 e o 5. Então, se eu levei o 3, o 4 e o 5, no A só sobrou o 1 e o 2. Poderia ser o inverso, né? B menos A. Então, agora é assim. Se eu retirar o A, quem que vai sobrar no B? Não é só o número 5? Então, 5. Ok? Aí tá, né? Então, quando a gente faz esse A menos B, assim, ó. A e B. Então, se retira o conjunto B, só sobra o pessoal que estava nessa parte aqui, ó. Certo? Esse outro aqui, B menos A e B. Então, aí você retira o A, sobra essa turma que estava nessa região aqui, tá? Certo? Bem facinho, né? Muito bem. Agora tem um tipo de conta de menos que chamado de complementar, tá? Isso seria o item 6.4. Esse complementar é a mesma coisa que a conta de menos, que é a diferença. O porém é que a gente só consegue fazer o complementar quando um conjunto está dentro do outro, certo? Então, se a gente souber, nesse caso aqui não dá para fazer o complementar, tá vendo? Porque o conjunto B não está dentro do A e nem o A está dentro do B. Mas, se fosse assim, por exemplo, ó, conjunto A formado por 1, 2, 3, 4, 5, e o conjunto B formado por 2, 3 e 4. Dá para perceber que o B está contido no A, certo? Então, se a gente fosse fazer o desenho, né? Aqui seria o A, e aqui dentro está o B. Então, o B é 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. E para complementar, o A seria o 1 e o 5, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, quando um conjunto está dentro do outro, certo? Aí a gente consegue fazer o tal do complementar, tá? Então, a gente pode escrever assim, ó. A menos B. A menos B, ele é representado dessa forma aqui, ó. Complementar de B em relação a A. Certo? Então, a resposta aqui, né? Se você fizer A menos B, tira o B, não sobra 1 e 5? 1 e 5. Então, na verdade, é como se fosse uma conta de menos, igualzinha essa daqui, só que só funciona quando um conjunto está dentro do outro, tá? Alguma dúvida até aí? Hein? Não, senhor. Então, dá um Pode tapa aí. Pode ir? Pode. Aqui já, essa folha já encheu. Tá. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, vocês perguntam, tá, gente?
Pode ir, Jota? Pode ir, senhor. Tá. Bom, aí agora tem o que a gente vai usar bastante também nas funções que a gente vem para frente aí, é o tal do produto cartesiano, né? É, assim, mais ou menos, assim, a grosso modo, não é bem uma conta de vezes, mas é como se fosse, mais ou menos, tá? Então, continuamos ainda na página 659, agora é o item 6.5. Produto cartesiano. Então, o produto cartesiano, né, a gente pega dois conjuntos aí, vou inventar, né, aqui um conjunto A, exemplo, né, formado por ABC, e um conjunto B, formado por 1 e 2, tá? Então, esse aqui tem 3 elementos, esse aqui tem 2 elementos, e a gente quer fazer o produto cartesiano entre A e B. Então, a gente escreve assim, né? Vamos por calcule, letra A. A cartesiano B. É assim que a gente lê, tá? A cartesiano B. AXB, como se fosse A vezes B. Só que aqui, se observa, um é letra, outro é número, não, mesmo que fosse todo mundo número, tá? Não é que vai multiplicar os elementos, vai relacionar cada um dos elementos do A com os elementos do B, né? A cartesiano B. Então, você vai formar pares ordenados, tá? Pares ordenados, o próprio nome diz, são dois caras, par, né? Ordenado porque sempre o primeiro elemento é do A e o segundo elemento é do B. Então, vai formar os seguintes elementos, ó. Você viu que eu abri parênteses, A,1, A,2, B1, B2, opa, C1 e C2. Então, esse aqui é o produto cartesiano de A por B, tá? Aí a gente representa geometricamente da seguinte maneira, ó. Então, aqui está o conjunto A, aqui está o conjunto B, tá? Então, no conjunto A ele tem 3 elementos, né? Ó. O elemento A, o elemento B e o elemento C, certo? E o conjunto B tem 2 elementos, o número 1 e o número 2. Aí, o ponto de cruzamento dessas retas, ó, vai formar os pares ordenados, que é o que a gente usa lá nas funções, né? Então, esse primeiro ponto aqui, ó, é o A1, certo? Esse outro ponto aqui é o B1. Esse outro ponto aqui é o C1, certo? Ó, A1, B1, C1, tá? Os outros pontos, tá aqui, ó. Esse ponto aqui é o C2. Esse ponto aqui é o B2. E esse daqui é o A2. Tá vendo aqui, ó? A2, B2, C2. Então, tá aqui a representação geométrica do produto cartesiano entre A e B. E aí poderia ser invertido. Poderia ser B cartesiano A, B cartesiano A. Então, tranquilo. Só que agora os primeiros elementos são do B e os segundos elementos são do A. Então, começa lá. 1A, que é um A, tá? 1B, 1C. 2A, 2B, 2C. Se fizer o desenho, né? Então, agora muda, troca de lugar os caras aí. Então, aqui seria o B e aqui seria o A. O B é formado só pelo 1 e 2. Elemento 1, elemento 2. E o A é formado pelos elementos A, B e C. E aqui, de novo, tem os pontos, né?
um A, um B, um C, certo? Deixa eu marcar aqui. Um A, um B, um C, aí esses outros aqui, ó. Esse aqui é o 2A, 2B e 2C. Então, é isso que a gente usa, vai usar no futuro, para fazer o desenho ou a representação geométrica das funções, tá? Beleza, Jota? Dá um alô a hora que der certo o print aí, tá? Beleza. Pronto, senhor. Beleza. O item 7 que tem aí na apostila é bem facinho mesmo, né? Ele fala sobre o número de elementos, tá? Então, vamos lá. É o finalzinho da página 659, né? Página 659. É número de elementos. Número de elementos é o item 7, né? Esqueci de pôr aqui, 7. Então, por exemplo, eu pego um conjunto A aqui, né? Formado por esses elementos aqui, ó. K, M, N, 7 e 3. Então, misturei letra com número, não tem problema, tá? Então, eu pergunto, quantos elementos tem dentro do A? Aí, para escrever isso, a gente coloca assim, ó, NA, número de elementos que tem dentro do conjunto A. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, 5. Difícil, né? É isso aí. Vamos para outra página. Página 660. Vamos lá em cima. Lá na página 660, esse número de elementos do A também, eu esqueci de falar, ele pode ser representado assim como módulo de A, tá? Mesma coisa. Lá na página 660, lá em cima. Então, ele tem lá um tal de princípio aditivo, que a gente vai usar também quando for fazer a recordação da matéria do segundo colegial, que era aquela parte de princípio fundamental da contagem e tal, certo? Mas ele diz assim, né, ó, se eu tenho dois conjuntos, né, ó, A, vamos inventar aqui, 1, 2, 3, 4. Conjunto B, 4, 5 e 6, certo? E a gente vai calcular A união com B. Olha o que vai acontecer. Então vamos calcular, a gente aprendeu, né? Junta os elementos. Então vai dar 1, 2, 3, 4, 5 e 6, certo? Então nota. E vamos fazer a intersecção também para relembrar. A intersecção é os elementos que estão dentro, pertencem aos dois simultaneamente. No caso aqui é só o 4. Concorda? Então imagina que a gente fosse falar do número de elementos de cada um. Observa, ó, deixa eu fazer de outra cor aqui, ó. O número de elementos do A é quanto, hein? 4. O número de elementos do B é 3, tá vendo? O número de elementos do A unido com B deu quanto? 6. E o número de elementos do A inter B deu 1. Concorda? Então, como a gente falou que A união com B é só juntar os elementos, então por que não dá certo se eu pegar, ó, se A união com B tem 6 elementos, esse tem 4, esse tem 3, se eu juntar não teria que dar 7? Teria, mas é porque tem elemento que pertence simultaneamente aos dois.
Então, por isso, tem uma formulinha, né, que diz assim, ó, número de elementos de A união com B é igual ao número de elementos do A somado com o número de elementos do B menos o número de elementos de A inter B. Pode ver que dá certinho agora, ó. O número de elementos do A é 4, do B é 3, vai dar 7, não vai? E da intersecção não é 1? 4 mais 3, 7 menos 1, 6, ó, certinho. Aí na apostila eles gostam de representar assim, né? A união com B, mas é a mesma coisa disso, tá? Número de elementos do A, número de elementos do B, menos A inter B. Então, essa formulinha a gente vai usar algumas vezes aí para frente, tá? Aqui, né? Nós vamos usar mais desse tipo aqui, ó. Então, ok? Mas é a mesma coisa, tanto faz, não importa. Tudo bem, meninos e meninas, e etc. Tudo certinho aí? Pode ir para Tudo frente? certo, senhor. Vou tirar o print aqui, peraí. Tá. A Isabela tá viva aí, Isabela? Jorge tá vivo? Ó, Ah, sei. E o Jorge? Ixi, acho que o Jorge foi no banheiro. Oi, senhor. Não, tô aqui, que minha mãe tinha me chamado. Ah, Falou? sei. Pronto, senhor. Tirei o print já. Beleza. Bom, aí, turma, agora acho que a gente pode já começar a fazer alguns exercícios. Depois, se precisar, a gente volta um pouquinho mais na teoria, tá? Então, nós vamos agora para a página 661. Página 661. Exercícios conceituais, né? Então, o primeiro exercício aí, ele quer que a gente coloque verdadeiro ou falso em cada uma dessas afirmações. Então, na primeira afirmação, ele escreveu que 3 pertence a esse conjunto aqui. Então, 3 é um elemento, tá vendo? Elemento, quando a gente quer falar que está dentro do conjunto ou não, a gente usa mesmo pertence ou não pertence. Então, significa que esse primeiro item aí é verdadeiro, tá? Vamos ver o item B. Ele escreveu assim, ó, o conjunto formado pelo 1 e pelo 2, unido com o 3 e o 4, formou esse conjunto aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Então ele fez a junção desses dois conjuntos e formou esse terceiro aqui. Opa, verdade também, tá certinho, tá? União de conjuntos, né? Vamos ver a letra C. O conjunto formado por A, B, C, D está contido nesse conjunto aqui AB. Então, esse é falso. Se fosse o contrário, estaria certo, né? O conjunto AB está contido no ABCD. Então, aqui é falso, tá? Então, o certo seria assim. O conjunto AB está contido no ABCD, tá? Muito bom. Letra D. O conjunto formado pelo 1 e pelo 3 pertence a esse conjunto aqui. Tudo bem que os elementos 1 e 3 também estão lá dentro, mas a gente nunca pode usar pertence ou não pertence para relacionar dois conjuntos, tá? Então, por isso, falso. E, por último, letra E, conjunto formado por A, B, C, intersecção com o conjunto formado por 1, 2, 3, deu o conjunto vazio aqui. Bom, aí tem... Vou perguntar para vocês. Presta bastante atenção agora, hein? Cuidado na resposta. J, você acha que é verdadeiro ou falso? Não precisa justificar, não. Só fala, verdadeiro ou falso? Ah, senhor, aí acho que é verdadeiro. Você acha que é verdadeiro? Vamos lá, Natália.
Ah, não. Já sei. Calma, calma, Jota, calma aí. Natália, vamos lá. Então, eu acho Ninguém- Ah, falso. tá. Zorzi, Acho que é falso, professor. Isabela, Eu acho que é falso. é? E a Maria Fernanda Lemes Morandi Gonçalves. Também o que, Maria Fernanda? Também falso. Falso, né? O seu áudio não funciona, Maria Fernanda? Ou dá trabalho para fazer ele funcionar? Não tem problema, pode usar o chat também. Nenhum problema, tá? Turma, é assim, ó. Lembra que há umas folhas atrás aí, eu disse que nunca podia escrever desse É, jeito. então, senhor. Eu vi Por isso aí causa depois. disso. Só por causa disso. Porque, na verdade, é vazio, tá vendo? Ó? É vazio mesmo. Não tem elemento comum nos dois. É vazio, certo? Só que não pode responder desse jeito. Para ficar verdadeiro, então aqui já vou por falso já, tá? Mas para ficar verdadeiro, a resposta deveria ser assim ou assim. Se fosse desse jeito ou desse, aí sim seria verdadeira, tá? Só por causa disso. Mas realmente não tem elemento comum entre esses dois aqui, tá? Então esse foi o primeiro exercício. Jota, se você puder dar o print, a gente agradece e aguarda você dar uma luzinha aí, tá? Você já está colocando lá no grupo já, né, Jota? Ó, eu tô vendo aqui, o Jota já tá pondo no grupo já. Beleza. Já tirei o print, senhor. Tá. Muito bem. Vamos para o exercício 2. O exercício 2 pede para a gente considerar esses conjuntos aqui, né? Ó. Conjunto A. 1, 2, 3. Não, 1, 2, 4. 5 e 7. E o conjunto B, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8, tá? E agora ele quer que a gente fala qual que é a correta, né? Ou seja, tem que analisar uma por uma, não tem jeito, né? Então, o primeiro item está escrito assim, ó. B contém A, tá? Quando está invertido, a gente fala B contém A. Ou pode ler da direita para a esquerda. A está contido em B, certo? Então, você está falando se o A está contido em B, logo A inter B é igual ao próprio B. Vamos tentar entender isso. Para facilitar a resolução de quase todos esses itens aqui, vamos tentar fazer o desenho desses dois, prestando bastante atenção. Ó. O B é o maiorzão deles, né? Nota que todos os elementos do A, 1, 2, 4, 5 e 7, todos os elementos do A também são do B, certo? Então, o desenho seria assim, ó. Aqui seria o B e o A está lá dentro. Então, vamos pôr os elementos do A primeiro. 1, 2, 4, 5 e 7. Agora eu vou complementar com o B, tá? Por isso que tem aquele esquema de complementar, tá vendo? Então, aqui faltou 0, né? 1, 2 já está aqui, faltou 3, 4, 5, 7, só faltou 8, certo? Vê se eu não esqueci de nenhum aí. Dá uma conferida aí, por favor. Então, nota que se o A está contido em B, então a intersecção, qual seria a intersecção? A intersecção seria o próprio conjunto A, tá vendo? Ó? E não o B, como ele falou aqui. Né? Quais são os elementos que estão dentro dos dois ao mesmo tempo? Não são os elementos do A? 1, 2, 4, 5, 7? Certo? Então, a intersecção não é B. A intersecção seria o A. Por isso,
que aqui é falso, tá? Vamos para o segundo item. Está escrito lá, A união com B, ele disse que é igual ao próprio A, pois ele está dizendo que o A está contido em B. Que o A está contido em B é verdadeiro. Agora, a união, se eu juntar todos os elementos do A e do B, não vai formar o conjunto B? Não é o A que vai formar. Se juntar todo mundo, vai dar esse conjunto B aqui, ó. Então, o erro está aqui, ó. Tá? Teria que ser B aqui. Falso também. Se não entender, pergunta, hein? Vamos para a letra C. A pertence a B. Não precisa nem saber quem é o A e nem quem é o B. Já pode pôr falso direto, porque nunca a gente pode falar que um conjunto pertence a outro, tá? Tem que falar que está contido ou não está contido. Letra D. 8 está contido em B. Também não precisa nem saber quem é o B. Nunca um elemento está contido no conjunto. Ou ele pertence ou ele não pertence. Então, falso também. Só sobrou a letra E, né? Vamos ver se a letra E é verdadeira, né? A união com B é igual a B. Ah, agora sim. Pois o A está contido em B. Agora tá certo, ó. Ó, tá vendo? Ó. Olha, esse e esse, tá vendo? Esse é verdadeiro, tá? Verdadeiro. Ok? Tudo tranquilo até aí, pessoal? Bom. Agora nós vamos tentar fazer o 3. Será que vai caber aqui? Vamos ver se cabe aqui o 3. Espera aí, deixa eu dar uma olhada na cara dele. 3. Talvez caiba. Vamos lá, vai. Alguma dúvida por enquanto? 3. Está cabendo a folha inteira aí, né? Sim. Turma, aqui é o seguinte, ele pede para a gente levar em consideração esses 3 conjuntos. Os conjuntos estão escritos de forma não enumerando os elementos, mesmo porque eles são todos infinitos, não tem jeito, tem que colocar uma característica. Mas a gente consegue fazer uma representação geométrica de cada um deles, tá? Então seria assim, ó, conjunto A é formado por todos os números reais, tal que eles têm que ser maiores que 1. O conjunto B é formado por todos os números reais, tal que eles têm que estar entre -1 e 3. Tem sinal de igual no 3, mas não tem sinal de igual no -1. E o conjunto C são todos os reais, de tal maneira que eles têm que ser maiores ou iguais a 0, tá? Agora, ele quer que a gente calcule o que vai dar A inter B e depois disso menos o C. Então, quando eu juntar esses dois, né, e fizer a intersecção deles, tá? Então, vamos prestar bastante atenção como é que vai ser. Então, primeiro de tudo, deixa eu separar aqui. Nós vamos resolver essa parte. A conta que ele quer que faz é essa, ó. A inter B e o resultado que deu menos o C. Nós vamos fazer primeiro esse pedaço aqui, ó. A inter B, tá? Então, a gente vai fazer um desenho para representar o A, um desenho para representar o B, e aqui embaixo a gente vai calcular a intersecção. Aí, quando for assim, a gente vai pegar os números envolvidos, ó, menos, e vou colocar na ordem. Então, -1, 1 e 3, tá? Aí eu vou fazer um desenho que representa os elementos do conjunto A. Olha bem, hein? O A não é x maior do que 1? Então, bola aberta para a direita. O B não é do -1 ao 3? Aberta no -1, fechado no 3, porque tem sinal de igual. Então, tá aqui, ó. Do -1 ao 3. E agora ele quer intersecção. Intersecção é o pessoal que pertence aos dois simultaneamente. É essa turma aqui, ó. Ó,
Tá aqui e aqui ao mesmo tempo. Aqui, como é bola fechada, aqui também vai ser, porque pertence aos dois. E o fato daqui em cima ser bola aberta significa que esse número 1 não pertence ao A, então também ele não vai poder pertencer à intersecção. Então tá certo. Então essa aqui é a resposta só dessa parte, ó, tá? Agora a gente vai fazer a outra conta. Então eu vou colocar A inter B aqui. E aqui vou colocar o C, né? Certo ou não? E agora nós vamos colocar aqui o finalmente, que é A inter B menos o C, tá? Então, quais são os números envolvidos? É o 0, o número 1 e o número 3. Então, eu vou repetir esse desenho aqui, ó. Então, vai ser de 0, do 1 até o 3, ó. Aberto, até o 3. Então, eu repeti, tá vendo? O que diz o C? O C não é maior ou igual a 0? Então, é aqui, ó, bola fechada, certo? E todo mundo para cá. Tudo bem? Então, nota, o que ele pede para fazer agora? Da intersecção, ele vai retirar o C. Se ele retirar o conjunto C, o que vai sobrar? Imagina, ó, ele vai retirar o número do 0 para frente, certo? Que o C é o maior que 0, né? Isso. Deixa eu ver se eu não copiei errado, né? Será que eu acho que eu fiz alguma coisa errada, não fiz? A, B, C. Calma aí. Vai dando uma olhada aí, vê se você descobre alguma coisa. O conjunto A é x menor que 1. Ah, o conjunto A eu escrevi errado. Olha o conjunto A que eu escrevi errado aqui. Eu coloquei maior que 1. Xiii, fedeu. Ó, eu vou abandonar isso aqui. Vou fazer tudo de novo, senão vai dar uma confusão danada, tá? Ó, errado. Porque eu, na hora de copiar, eu copiei isso aqui errado, ó, tá? Então, vou fazer de novo. Jota, dá o print nessa parte aqui de cima. Beleza. Vou cortar esse 3, tá? Tá. Corta, porque senão algum corintiano vai ficar confuso. Vou fazer tudo de novo. Vou explicar certinho. Pronto, senhor. Tá. Então, vamos lá. Então, vamos tudo outra vez. Exercício 3, certo? Tudo de novo, hein? Então, tá aqui o conjunto A, x pertencente aos reais, tá o quê, ó? X menor que 1. Menor que 1. Tá. Então, se a gente fizer o desenho disso, né? Então, você coloca aqui o número 1, certo ou não? Bola aberta, para cá. Esse seria o desenho que representa o conjunto A, tá? Vamos fazer o B agora. O B é x pertencente aos reais tal que... O que é o B mesmo? De menos 1 a 3. Vê se eu não estou errando de novo aí, tá? Então, se eu fizer o desenho, né? Coloco aqui o menos 1, coloco aqui o 3. E aí, então, ó, bola aberta no menos 1, fechada no 3, tá? Esse é o B. Vamos para o C. X pertencente aos reais tal que... Agora, qual que é mesmo? C é maior ou igual a 0, certo? X maior ou igual a 0. Então, seria assim, ó. 0. Como tem sinal de igual é bola fechada, todo mundo para a direita. Tá aqui os 3. Aí, ele quer que calcule A inter B menos C. Então, a gente faz assim, ó. Nós vamos pegar aqui e colocar o conjunto A, o B, o C, o A inter B e, finalmente, A inter B menos C.
Beleza? Calma aí. Vamos pôr os números aí que estão na parada, certo? Então, os números são menos 1 é o menor deles, tá? Então, começa aqui. Menos 1, aí vem o 0, aí vem o número 1, e por final o número 3. São esses números que estão envolvidos. Agora eu vou reproduzir os desenhos aqui, tá? Então, no A, é bola aberta no número 1, aqui, e todo mundo para trás. No B, é aberto no menos 1, e vai até o 3, né? Isso. Fechado. No C, é fechado no 0, e todo mundo para a direita. Até aqui alguma dúvida? Agora a gente vai começar a fazer a intersecção. Então, intersecção entre o A e o B, tá? Ó, entre esses dois, ó. Então, vai aqui desse ponto até esse. Esse ponto aqui é o 0 até o número 1, certo? Então, vamos lá. Ó. O C não entra na parada aqui não, tá? Só esses dois aí de cima, né? Ó. Então, vai aqui, ó. Do 0 até chegar aqui no número 1. Aberto no 1. Como o 0 está nos dois ao mesmo tempo, então fechado, tá? Tudo bem até aí? Agora, turma, desse A inter B aqui, né, que deu aberto aqui e fechado aqui, certo? Ah, não é até aqui não, ó. Ei, meu Deus do céu. Ó, fecha isso daqui. É daqui até aqui, ó. A e B. Então ele tem que vir até aqui, ó. Vem. Aí é aberto aqui, ó. Agora sim, tá? A inter B. Certo? É o que está nos dois simultaneamente. Ó. Vou riscar aqui para a gente ver melhor. Ó. Tá bom? Não? A inter B, tá? Ok? Agora que vai retirar o C. Então, o C desse ponto arranca fora. Então, daqui, ó, arranca esse pessoal para cá. Só vai sobrar essa turma, ó. Então, aberto. E como retirou o 0, tá vendo? O 0 vai embora junto com o C, certo? Ó. Aqui fica aberto. Então, esse é o resultado final. Então, A inter B menos C. É x pertencente aos reais, tá o quê? Como é que eu escrevo o intervalo aqui? Coloca x no meio assim, ó. Põe menos 1, 0. Como é tudo aberto, essa é a resposta. Será que tem uma alternativa que dá certo com isso daí? Tenta achar ela aí. Qual da alternativa que dá certo com essa resposta? Oi, tem alguém vivo aí? Tô aqui, senhor. É que minha irmã tava enchendo o saco aqui. Qual que você acha que é? Sei. Fala, Natália. Que letra você acha que dá certo? Ó, vai do menos 1 até o 0. Do menos 1 ao 0. Olha as alternativas e vê qual que vai do menos 1 ao 0. É a letra A, tá? A letra A é a que deu certo, tá? Se puder dar o print, Jota. Pronto, senhor. Muito bem. Ixi, lascou-se. Cobrança.
que tá acontecendo? Tá sumindo todo mundo aí da aula? Não acabou a aula ainda não, né? Não é 3h10? Caindo, professor. Não entendi, Natália. Fala de novo. A internet tá caindo. Caiu pra Fernanda e tá caindo pra mim também. Só que a minha só deu um apagão aqui no computador, mas voltou. Voltou, então. Que beleza, né? Ainda bem que tá gravando, senão... Muito bem. Podemos ir pra frente, né? Jota, Natália e Jorge, pode, né? Por mim, pode, senhor. Pode, né? Voltou aí, né, Natália? Sim. Agora o exercício 4, né? Vamos ver se a gente consegue acertar esse exercício 4. Então, está escrito aí o seguinte, ó, que o conjunto X é formado pelos números naturais, tal que o X é múltiplo de 3. Múltiplo de 3. Está caindo o negócio aí, Maria Fernanda? Múltiplo de 3. E o Y é também formado pelos números naturais, certo? Tal que o Y é o quê? Y é ímpar. Então, ele quer saber o seguinte: determine o centésimo termo da sucessão obtida quando se escrevem os elementos x intersecção com y. Então, x intersecção com y vai dar lá, ele quer saber quem é o centésimo termo, tá? Que está nessa sucessão. Então, primeiro, nós vamos tentar ver como é que essa intersecção é formada, né? Então, observa, ó, o conjunto X, se ele fala que X é múltiplo de 3, então começa com 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 e infinito, certo? Esses são os múltiplos de 3. O Y é ímpar. Nossa, olha o que eu escrevi. Coloquei um L aí, não sei porquê. Ímpar. Deixa eu tirar o L daqui. Ímpar. Tá? Vamos lá. Então, quais são os elementos do Y? É a turma que é ímpar. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 e infinito. Então, qual seria a intersecção? Então, intersecção eu tenho que pegar esse pessoal aqui e que for ímpar. Então, seria, ó, 3, 9, né? Vamos ver se dá certo. 3, 9, 15, 21. Depois, aqui, qual seria o próximo? Será que a gente consegue saber qual que é o próximo? Quem me fala qual é o próximo aqui? Oi? Será que caiu a internet? Não, senhor. Não? 27? 27. Qual seria mais um só? 33? 33 e etc, né? Então, essa é a intersecção, tá vendo? Ó, é a turma que pertence aos dois simultaneamente. Pode ver aqui, ó. Ó, 3, 9, certo ou não? Ó, 15, não, aqui, ó, aqui tem 21, mas se eu continuasse, aqui também ia ter, tá vendo? 21, né? E assim por diante. Então, como é que essa sequência está sendo formada? Ela não está aumentando de 6 em 6? Né? Ó, pode observar, ó. Aumenta de 6 em 6, né? Ó. Soma 6, soma 6, soma 6, soma 6 e soma 6. Isso é uma PA, progressão aritmética.
onde o primeiro termo é 3, a razão é 6. E ele quer saber o centésimo termo, é o A100. Então, vamos lembrar da fórmula. AN, A1, N menos 1 vezes a razão. É N menos 1 ou é N mais 1? Quem lembra? Alguém lembra? N menos 1 ou N mais 1? E agora, hein? Como é que vai saber se é menos 1 ou mais 1? Vamos fazer um teste. A gente não está vendo que esse daqui é o terceiro? Então, vamos supor, ó, o A3 é o A1, mais a razão é 6, né? Então, que número vezes 6? Para poder dar 15. Então, seria A3, então seria aqui 2 mais 1. 2 mais 1, 3, né? 2 mais 1 dá 3, mas aí passa, não passa? Passa. Então, seria 3 menos 1. Aqui é 3 mais 1, 4 vezes 6, 24. Então, é 3 menos 1 mesmo. Então, quer ver? Ó? A1, N menos 1, vezes a razão. Então, vamos ver se vai dar certo agora. 3 menos 1, 2, 2 vezes 6, 12, 3, 14, 15. Então, é menos mesmo, certo? Então, essa é a fórmula, né? Beleza. Então, se ele quer saber o A100, o A1 é 3, que é o primeiro termo. Então, aqui vai ficar 100 menos 1 vezes a razão, que é 6. Então, vai dar 99 aqui, né? Ó. 3 mais 99 vezes 6. Então, primeiro faz a multiplicação. 99 vezes 6. Vamos ver quanto vai dar. Dá 594. Então, vai ficar 3 mais 594. Aí, somado com 3, 597. Certo? Então, a resposta seria esse número 597, que seria, ó, vou marcar aqui, ó, o centésimo termo da intersecção, tá? Então, lembrando a fórmula, né? Termo geral da PA, AN, A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, isso aqui está errado, né? Por isso que a gente confirmou que é menos mesmo, tá? Esse não tem alternativa, né? Tem como vocês dar uma olhadinha lá na resposta para ver se deu certo, pessoal? Eu vou olhar aqui, senhor. Por favor. Tá certo, senhor. Deu 597, né? Então tá bom. Eu vou tirar o print. Tá bom, Jota, porque aqui não vai caber outro mesmo, Desce né? um pouquinho mais a página. Descer mais? Isso, valeu. Tá. Pronto, senhor. Beleza. Vamos ver um que dá tempo da gente fazer aqui, quer ver? Porque às vezes agora tá no finalzinho, às vezes não dá tempo, né? Deixa eu ver qual que daria certo aqui. Vamos aí. Um que é rapidinho, para não encher o saco.
é o 8. Vamos fazer o número 8, pessoal. Depois, na próxima aula, a gente faz o restante, tá? Então, vou só alterar a ordem, certo, turma? Então, exercício 8, que está lá na página 662. Então, ele disse assim, ó, que o conjunto A tem 3 elementos. Então, eu vou escrever assim, ó, número de elementos do A é 3. O conjunto B tem 7. Então, o número de elementos do B tem 7. Aí ele fala assim, ó, determine o número de subconjuntos de B. Então, primeira pergunta, subconjuntos do A, quantos elementos que tem, né? Então, seria assim, ó. Tem que pôr um N aqui. Número de elementos do subconjunto de A. É 2, a fórmula é 2 elevado a N, tá? Então, se o A tem 3, é 2 elevado a 3. Aí vai dar 8. E o número de elementos do subconjunto de B é 2 elevado a 7. 2 elevado a 7, quanto que dá, hein? 128? Acho que é 128. Então, tem 128, tá? Então, 2 elevado a 3, 2 elevado a 7. E a segunda pergunta, essa até os corintianos acho que vão acertar. Quantos elementos que tem A cartesiano B? Então, o A cartesiano B é assim, ó. Se um conjunto tem 3 e o outro tem 7, o A cartesiano B vai ser 3 vezes 7, que vai dar 21. Só isso. Moleza, né? Pode dar o print aí, Jota? Então, deixa eu marcar aqui o que falta fazer, né? Falta resolver. O 4 já foi, né? Foi. Falta resolver o 5, 6 e o 7, é isso? 5, 6, 7, né? Que ficou faltando, tá? Hoje é dia 15 do 3. Professor, também tem o 8. Ah, o 8 tá aqui, ó. Ah, tá. Então tá bom. É que eu achei que não. É o que falta. Eu só tô escrevendo aqui falta para na próxima aula eu não ficar perdido. Uhum. Quem está presente? O Jota, a Natália, o Zorzi e a Maria Fernanda. É isso, né, pessoal? Vocês 4, né, que assistiram a aula, né? Então, quem faltou foi o Douglas. Exatamente, que a Isa, a internet dela caiu agora há pouco. A Isabela tava na aula, senhor, é verdade. Ah, Isabela, é verdade. É verdade, tem razão. Isabela. Então, quem faltou foi o Douglas, né? E a Thaísa. Thaísa, né? Tá certo. Turma, então eu vou falar mais uma vez para vocês, ó, e tá gravando, hein? Ó lá, hein? E a gravação eu tô mandando lá para a direção do Eleva. Na prova que está próxima, porque nós já estamos aqui no módulo 5, módulo 5 acaba a apostila, certo ou não? No capítulo 5, acaba a apostila. Aí nós vamos fazer prova. O que vai cair na prova? Vai cair exercícios contextualizados. Então, vocês têm que tentar fazer os exercícios contextualizados e perguntar as dúvidas para mim. Estão entendendo? Olha, já falei várias vezes, tá? É vocês que têm que fazer o serviço. Faz o exercício, tem dúvida, me pergunta, nós vamos fazer junto aqui. Mas se ninguém faz o exercício, não vai ter dúvida. Aí quero ver na hora da prova.
Aí fica aquela perguntação dos infernos na hora da prova, né? Aí eu não vou responder. Tudo bem, pessoal? Ok. Olá, hein? Então, felicidades para todos. Por favor, estudem bastante, marquem as dúvidas, para que na próxima aula a gente consiga esclarecer, tá? Beleza, senhor. Falou. Vou Beleza. fechar a gravação aqui, tá? Até mais, Aham. gente. Tchau, Até. tchau. Falou, Valeu, senhor. hein? Tchau.